Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred e hoje nós vamos trabalhar, como vocês estão vendo, com o PET do nono ano do ensino fundamental, volume 1, é o primeiro PET de 2021 que a gente vai trabalhar, tá ok? Lembrando que é a primeira semana do material do PET. É importante que vocês estejam, de alguma maneira, com o material em mãos, ou seja, ou acompanhando pelo smartphone, ou acompanhando pelo material impresso, para a gente trabalhar melhor essa teleaula, tá ok? Vale ressaltar que a gente vai trabalhar com alguns materiais extras que não constam no PET, mas ou são sugeridos pelo PET, ou são sugeridos por mim, para melhor complementar essa teleaula, tá ok? Então, vamos lá, que a gente tem muita informação para trabalhar hoje. Então, o PET sugere uma revisão, né? Então, ele vai recapitular algumas ideias, mas ideias de quê? Então, o que que ele propõe aí? Nossas ações de comunicação são sempre mediadas por intenções, explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse recurso de linguagem está tão presente em nosso dia a dia e é chamado de modalização. Então, o nosso primeiro foco hoje é a modalização. Mas o que seria isso? Os modalizadores são encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Então, para quem vai produzir um texto, ou mesmo para uma atividade de interpretação, é importante você observar os modalizadores. Para a produção de texto, é uma estratégia para enriquecer o seu texto ou para reforçar os seus argumentos, ok? E na interpretação, você vai observar os modalizadores e, de certa forma, vai tentar compreender quais são as intenções do autor no texto ao utilizar aquela forma de modalizador. Tudo bem? Então, vamos continuar. Assim, diferentes recursos linguísticos cumprem com a função de indicar o nosso ponto de vista em relação ao assunto em questão, como modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. Então, tudo isso, pessoal, é uma estratégia na produção textual ou até mesmo para auxiliar você na interpretação. Então, são dois recursos, é uma alternativa que você vai usar em duas possibilidades, na sua produção textual ou então na interpretação textual, tá ok? Então, continuando. Aí de onde que quem produziu o PET tirou esse material, tá ok? E aí ele sugeriu um site, tá certo? Ele deu esse endereço aí, esse link, para você pesquisar. Então, para facilitar para vocês, eu fiz essa pesquisa, tá certo? Então, ele entra em maiores detalhes a respeito desses modalizadores. Então, vamos lá. Esse material, ou seja, isso que a gente vai começar a conferir agora é o que foi sugestão do material do PET para você como consulta, tá certo? Para enriquecer esse seu conhecimento em relação à modalização, tudo bem? Então, vamos lá. O que são modalizadores discursivos? O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções, explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura de nossa língua. Então, continuando. Aí, basicamente, ele repetiu o que a gente já viu aí no material do PET, né? Que o modalizador, ele está lá exatamente para comunicar intenções, ou seja, a gente tem explicitar certeza, levantar uma dúvida, da ideia de obrigatoriedade, expor seus sentimentos, são alguns dos focos que a gente vai ver em relação a esses modalizadores. Tudo bem? Então, continuando aí, ó.
Drucot, professor de filosofia e linguista francês do século XX, foi quem fundamentou essa ideia e afirmou que a língua é fundamentalmente argumentativa, uma vez que, ao interagirmos, seja pela fala, seja pela escrita, estamos imprimindo nossas ideias e argumentos pretendidos. Dessa forma, pensando que a argumentação é característica intrínseca às relações humanas, nós, do Brasil Escola, preparamos um texto para apresentar as marcações argumentativas. Então, pessoal, ele fala o quê? Que sempre nessa nossa modalidade de comunicação, né, que é característica da natureza humana, a gente usa os nossos argumentos para tentar transparecer uma realidade, ou uma forma de pensamento, ou uma opinião, tudo bem? Então, é isso que a gente usa esses modalizadores, quando eles chamam lá de marcações argumentativas, ou seja, esses modalizadores, eles existem exatamente para uma estratégia do interlocutor para dar uma ênfase, por exemplo, àquele argumento que ele está usando. Ou seja, é para facilitar a argumentação do interlocutor. Tudo bem? Como vocês vão ver lá na frente, a gente tem uma teoria na área da literatura também, que diz o seguinte, que o leitor, ele é um coautor do texto literário. Por quê? Porque, por causa da sua subjetividade interpretativa, ele pode também participar do processo criativo junto com o autor do texto. Muitas das vezes, a interpretação vai além das intenções do autor, né? Então, esses marcadores argumentativos, às vezes, podem existir ali para reforçar o ponto de vista do escritor, né? Do interlocutor. No entanto, nada impede esse processo subjetivo e criativo do leitor, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Os elementos que atuam como indicadores de argumentação são denominados de modalizadores discursivos. Eles são os encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Pessoal, a gente está apresentando muita informação, mas o que vale lembrar agora que é o importante é a gente olhar quais são esses modelizadores, que é o que a gente vai ver agora que ele apresenta aí. Então, a gente, como foi apresentado anteriormente na introdução do texto, são várias as intenções que explicitamos em nossas interações diárias, e por isso há tipos diversos de modalizadores discursivos, como afirmam Castilho e Castilho, 1993, página 217, diferentes recursos linguísticos estão a serviço dessa ação argumentativa, modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. Então, pessoal, são palavras ou expressões que são usadas como modalizador para expressar exatamente essas intenções do sujeito discursivo, vamos falar assim, tá certo? Então, ele vai usar esses modalizadores como uma forma de tentar exprimir aquilo que ele tem como intenção, tá ok? Então, ele usa esses recursos para expor as suas intenções, tá ok? Então, continuando aí, o que é o que importa agora para a gente. Utilizaremos aqui a classificação feita por Castilho e Castilho. Então, expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade da proposição, 1993, página 222. Compreende 3 subclasses. Então, a gente tem os modalizadores asseverativos, né? Então, eles podem ser afirmativos. Então, quais podem ser esses modalizadores? Então, ele dá alguns exemplos de palavras que podem ser usadas como modalizadores asseverativos afirmativos. Então, quais são eles? São
realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, mesmo, entre outros. Tá ok? Então, você vai começar aqui, ó. Você está afirmando. Então, quando você usa o evidentemente, você está falando que é evidência, né? É uma certeza. Você está afirmando aquilo como uma certeza. Quando você usa efetivamente, claro, certo, lógico. Então, quando você usa assim, ó, é, é certo afirmar que os modalizadores são ferramentas importantes para a argumentação. Então, você está falando que, quando você usa o termo certo, você está dando certeza daquilo, né? Você está dando ênfase que, como a própria palavra diz, aquilo é uma verdade absoluta, né? Então, é certo que os modalizadores são importantes ferramentas argumentativas para o interlocutor. Então, isso aí é uma certeza que eu estou falando para você. Então, eu vou usar o certo como um modalizador que vai te dar uma ferramenta para você afirmar com certeza aquilo que você diz. Ok? Continuando. Negativos. De jeito nenhum, de forma alguma. Você está negando. Vamos inverter. De jeito nenhum, os modalizadores são ferramentas utilizadas pelo interlocutor para reforçar seu argumento. Quer dizer, eu neguei essa verdade, né? Eu estou falando o que? Usando esse de jeito nenhum, eu estou negando a importância dos modalizadores, né? É uma frase que do conceito que a gente está estudando está errada, mas ela serve de exemplo para a gente entender a importância exata desses modalizadores. Tá ok? Então, continuando aí, ó. Número 2, os quase asseverativos. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Ali a gente tem principalmente o talvez, ele vai levantar o quê? Ele vai levantar ou dúvida, ou você não tem 100% de certeza daquilo que você está falando. Então, você está levantando uma dúvida, tá certo? Então, aí você vai usar os quase asseverativos, né? O talvez é o que dá mais ideia disso, né? Talvez, se você tivesse estudado mais, você poderia ter saído melhor, né? Então, esse talvez quer dizer o quê? Eu estou levantando uma dúvida. Será que estudar demais, você estudar mais, você teria tirado uma nota melhor? Então, o talvez, ele está levantando uma dúvida, tá ok? Então, continuando. Delimitadores. Quase um tipo de, uma espécie de, geograficamente, biologicamente, etc. Então, por exemplo, os termos geograficamente e biologicamente, eles estão delimitando uma área de conhecimento. Então, você pode usar assim, ó, biologicamente falando, o coronavírus é um vírus extremamente infeccioso. Eu delimitei a área de conhecimento. Agora, geograficamente falando, o coronavírus se espalhou por todo o globo terrestre, ocasionando uma pandemia. Então, aí o que acontece? Eu mudei de área de conhecimento. Quando eu falei geograficamente falando, eu fui para uma área de conhecimento, eu delimitei. Eu não estou falando mais de biologia, eu estou falando da área de geografia. Biologicamente falando, eu estou delimitando a área de conhecimento para a área de biologia, não é história, não é português, entendeu? Então, eu estou usando esse marcador para delimitar aquele assunto que eu estou abordando. Tudo bem? Continuando. Modalização deontica. Refere-se ao princípio da obrigação ou da permissão. Então, não vamos assustar com esse termo, deontica. Então, ele dá a ideia de uma ordem ou então de uma permissão, tá certo? É quando você pode ir em algum lugar, quando você tem capacidade para fazer determinada coisa, você vai usar esse tipo de modalização, tudo bem? Então,
Então, a gente tem, ó, obrigatoriamente e necessariamente. Né? Obrigatoriamente, você tem que aprender língua inglesa para trabalhar na aviação comercial. Então, é um requisito obrigatório você estudar a língua inglesa. Então, por isso que eu usei obrigatoriamente. Necessariamente se faz, você tem que estudar língua portuguesa para trabalhar na área de direito. Então, é um requisito você ter domínio da língua portuguesa para trabalhar naquela área em específico. Então, o que eu estou falando para você é que a modalização deontica vai trabalhar exatamente isso, uma permissão para você trabalhar, por exemplo, em determinada área. Você vai trabalhar essa ideia de permissão ou obrigação, tá certo? Como modalizador para você passar essa ideia, tá ok? Então, a palavra ela vai ter toda essa carga de significado, né, que a gente chama de semântico. Ele vai ter toda essa carga semântica em cima da sua intenção, tá ok? Modalização afetiva. Verbaliza as reações emotivas do falante em face do conteúdo proposital, deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistêmico ou deôntico. O que eu posso falar a respeito disso daí? Que a modalização afetiva ela vai trabalhar o subjetivo, ou seja, a particularidade, tá certo? Ele vai fugir um pouquinho daquela regra, né? Ele vai exprimir, como a gente fala, afetivo tem relação com o sentimento que você está sentindo naquele momento, tá certo? Aí você vai usar esse modalizador afetivo. O que ele fala mais? Há dois tipos de modalizadores afetivos. O subjetivo, que eu já falei, né, que vai trabalhar essa subjetividade, ou seja, o que é a subjetividade? É uma particularidade do interlocutor, é específico dele, é o ponto de vista dele, tá certo? O que a gente fala muitas das vezes, que o ponto de vista, ele é importante. Talvez o leitor tenha uma outra opinião, né? A subjetividade do leitor ou a particularidade do leitor, o ponto de vista do leitor, é diferente do ponto de vista do produtor daquele texto, tá certo? Produtor daquele discurso. Então, por isso que é subjetivo, por isso que muitas das interpretações, elas são subjetivas, tá certo? Por isso que, às vezes, você às vezes não, você tem o direito de discordar, inclusive, da minha interpretação como professor. A minha interpretação não pode ser imposta a você, né? Eu vou levar você a compreender aquele texto, eu vou indicar um caminho. Obrigatoriamente você tem que concordar com o meu ponto de vista? Não. Isso que é a ideia de subjetividade. Ela está ligada a uma particularidade ou a um ponto de vista do indivíduo. Tudo bem? Então, continuando. Felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente, espantosamente. Então, esses são os modalizadores ou marcadores subjetivos. Intersubjetivos, sinceramente, francamente, lamentavelmente, estranhamente. Então, esses intersubjetivos, eu acho que eles estão relacionados a uma coletividade. O que seria isso? Um conjunto de pessoas que têm um pensamento ou um ponto de vista semelhante. Tudo bem? Então, seria nesse sentido. O subjetivo é particular do indivíduo e o intersubjetivo quer dizer que ele pode estar relacionado com outros pontos de vista, tá ok? Não só do falante. Então, isso, é claro, é uma interpretação minha, tá, pessoal? Continuando. Ao definirmos e observarmos alguns exemplos de modalizadores discursivos, podemos concluir que não existe interação comunicativa sem modalização. Então, é uma ferramenta importante, mas é inevitável que você vá ter algum tipo de contato com um modalizador,
Tudo bem? É isso que ele está falando aí. É inevitável você usar ou você trabalhar de alguma forma com o modalizador, seja na interpretação textual, ou seja, na produção textual. E a gente não está falando simplesmente a modalidade escrita, tem várias outras formas de linguagem. A modalidade oral, né? A modalidade não verbal. Então, os modalizadores, eles estão aí claro que a gente está trabalhando com o ponto de vista da linguagem verbal, né? Seja ela oral ou escrita, mas é claro que a interpretação, como o Paulo Freire prevê, né? A gente faz uma interpretação do mundo, né? Da nossa realidade, da natureza. Então, a gente faz uma leitura do mundo, né? Tudo que está ao nosso redor. É claro que quando a gente está estudando a língua portuguesa, a gente está estudando a modalidade verbal, seja ela escrita ou oral. Tudo bem? Então, continuando aí, ó. Pronto, agora você já tem uma ótima base para iniciar seus estudos em relação aos modalizadores discursivos e para desenvolver maior domínio em relação aos recursos de nossa língua. Vamos lá? Então, pessoal, esse trecho, todo esse estudo que a gente fez agora, não está no PET de vocês, mas foi uma sugestão do próprio PET. Então, eu fiz a pesquisa para vocês e tentei discutir aqui com vocês uma melhor explanação desse material que foi sugerido pelo PET, mas ele não foi simplesmente sugerido. Vocês vão ver que esse material é de suma importância na resolução das atividades. Tá bom? Então, continuando. Aí ele trouxe isso aí, né? Opinião, ideias, ponto de vista, sentimentos, crítica, reflexão, intenção. São os modalizadores discursivos. Tudo bem? E quem produziu esse texto foi Mariana Pacheca, graduada em Letras. Tá ok? Então, aí eu trouxe algumas informações extras, né, um glossário. Eu trouxe o que é epistêmico, é um adjetivo particular e característico da episteme, do conhecimento real e verdadeiro, que refere-se à epistemologia, a teoria do conhecimento, reflexão sobre a natureza, conhecimento e suas relações entre sujeito e objeto epistemológico. Averiguação pelo uso do método científico sobre a constatação da realidade, constatando o que é verdadeiro. Então, a epistemologia, isso é uma interpretação minha, é a observação da natureza, você procurar o que é a verdade utilizando o método científico, tá certo? Você observar a natureza de forma que você descubra o que é aquela realidade, tá certo? Isso é muito ligado à filosofia, tá bom, pessoal? Então, continuando. Deôntico é um adjetivo também e se refere-se à deontologia, a ciência dos deveres morais, principalmente dos deveres próprios de cada profissão. Deontológico, relativo às normas e preceitos que guiam o ofício de um médico. Ou então a gente pode falar que relaciona-se com a ética e a moral, né? Diferente do epistêmico, né? Muitas das vezes eu estou só no epistêmico, eu estou observando a realidade. O deôntico, ele tem a ver com a relação entre as pessoas, é a inter-relação pessoal, tá certo? Então essa que é a diferença dos dois aí. Então, continuando, a gente tem o subjetivo, é um adjetivo que é individual relativo ao sujeito próprio de cada pessoa particular, opinião subjetiva, que refere-se ao indivíduo ou dele faz parte, experiência subjetiva, ou seja, o que é subjetivo? É um elemento que é particular, é um ponto de vista que pode ser do indivíduo, ou seja, o seu ponto de vista pode ser diferente do meu. Então, a subjetividade está exatamente nisso, nas diferenças entre o ponto de vista, por exemplo. Ele fala lá, ó, na filosofia, que é apropriado somente ao indivíduo e que só a ele interessa ou pertence. Pejorativo, que se pode referir
ao próprio eu, relativo a vontades, a desejos, a comportamentos individuais, egocêntrico, da gramática que, numa oração subjetiva, possui a função de sujeito ou a ele se refere. Isso aí, pessoal, eu estou mostrando para vocês para falar de uma ferramenta que a gente pode utilizar, que é exatamente o Dicionário Online de Português. Você que tem acesso aí à internet, você pode usar ele como uma ferramenta. Não entendeu a palavra? Entra nesse site lá e observa, né? Se você não tem acesso ao dicionário físico de papel, hoje também, como a gente tem acesso a tanta informação online, você pode usar essa ferramenta, tá ok? Isso aí é uma ferramenta importante de estudo. Não é vergonha nenhuma você consultar, por exemplo, Wikipédia, né? Vocês vão ver que tem algum material aqui que eu trouxe para vocês, para esclarecer alguma coisa para vocês, eu tirei da Wikipédia, tá bom? Então, a gente usa as ferramentas que são importantes para facilitar o nosso trabalho. Quem estuda inglês pode usar o Google Tradutor sem problema nenhum, né? Você não vai ficar escravo da ferramenta. Você vai, como a própria palavra que eu estou usando diz, ela é uma ferramenta, ela vai auxiliar, ela vai facilitar o seu trabalho. Não quer dizer que você tenha que usar ela toda vez, você não precisa ficar dependente da ferramenta, né? Você tem que fazer ela trabalhar para você, ok? Aí a gente vai para a primeira atividade. É um texto, né? Bonjour l'amour. Bonjour l'amour. É francês, tá bom, pessoal? Então, é um texto escrito por Marta Medeiros. Próxima parada. É isso aí, pessoal. Tá no material aí de vocês. Quem tiver oportunidade de acompanhar aí no material, pode acompanhar, tá ok? Próxima parada, Barcelona. Pegamos um voo e tudo voltou a dar certo. Estávamos em plena lua de mel. Ao aterrissar, fomos à esteira de bagagens e ficamos esperando, esperando, esperando e esperando. Estaríamos até hoje. Nada das nossas malas. Registramos o sumiço e nos despacharam para o hotel. Quando encontrarmos, se encontrarmos, serão entregues lá. Foi o que nos disseram, em catalão. Catalão ali, pessoal, não é a cidade de Catalão, não. Pode ver que a primeira letra ali está minúscula. Catalão é um dialeto falado na Catalunha, lá na Espanha, tudo bem? Ou seja, graças àquela palavra ali, a gente descobriu que eles estão chegando na Espanha, eles estão no aeroporto espanhol. Então, tá vendo a importância do modalizador ali? No caso, não é bem um modalizador, a gente falaria que catalão é uma palavra-chave, é uma palavra importante ali na interpretação. Então, muitas das vezes, a gente pode usar essa palavra-chave como referência na hora de interpretar um texto, ok? Então, a palavra catalão ali, olha o tanto de informação que a gente pode tirar. A gente pode concluir, graças àquela palavra, que eles estão chegando, são pessoas que estão chegando no aeroporto, em algum aeroporto espanhol, tá certo? E que a língua falada ali naquele aeroporto não é o espanhol, é o catalão, tudo bem? Apesar de estar na Espanha. Ou seja, eu ainda concluo que a região que eles estão chegando é na Catalunha, tudo bem? Que ótimo! Eu não tinha nenhum kit de primeiros socorros na mochila. Passamos o dia perambulando pelas Ramblas. Ramblas, vocês vão ver que está aí, inclusive, mencionado no material de vocês, que Ramblas é um tipo de rua que tem lá na Espanha, tudo bem? Então, ó, passamos os dias perambulando pelas Ramblas com a roupa do corpo. Compramos escova de dente, pasta, desodorante e umas camisetas para quebrar o galho, caso o pior acontecesse. Voltamos à tardinha para o hotel e nada ainda das malas. Antes de sair para jantar com a mesma roupa imunda, aleluia, elas chegaram. É uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse ou pelo sapato que havia usado só uma vez, e sim pelo sumiço de uma
caderneta de anotações, onde já havia registrado boa parte da viagem. Então, pessoal, o falante, o sujeito que está produzindo esse texto aí é uma mulher. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Quem que normalmente usa vestido, né? Usa sapato. Então, a gente também vai chegar à conclusão que eles estão em uma viagem de lua de mel. É um casal recém-casado que está viajando em lua de mel pela Europa. E o primeiro país que eles não é o primeiro país que eles chegaram, porque ela está preocupada que a caderneta de anotações dela se perdeu com a bagagem, né? Porque ela já havia registrado boa parte da viagem. Então, a gente pode concluir também com esses pontos de vista que ela está expressando para a gente, que eles não estão no começo da viagem, eles já estão no meio da viagem. Tudo bem? E lamentava nunca mais colocar no dedo um anel pelo qual joalheiro nenhum daria um centavo, mas que para mim valia como se fosse um diamante da Tiffany 1. O anel havia sido da minha avó, mas recuperei não só vestidos e sapatos, como o anel, a caderneta e o que mais a mala continha. Tudo parte da nossa memória afetiva, que no final das contas é o que mais tememos perder pelo caminho. Então, o que ela falou que é o mais importante para ela? Perder a memória afetiva, tá certo? Um anel que monetariamente, financeiramente não valia nada, para ela valia muita coisa. Então, isso que ela está falando, que é o importante, a memória afetiva é mais importante do que o bem material para ela, né? Depois de curtir o que Barcelona tinha para ser curtido, olha só, na Catalunha, eles estavam em Barcelona, tá ok? Fomos de trem até Montpellier, na França. Então, eles saíram da Espanha, região da Catalunha, especificamente Barcelona, e foram para a França, em Montpellier, tudo bem? E lá alugamos um carro. Finalmente, o filé mignon da viagem. Isso aí tem uma atividade em cima dessa expressão, mas filé mignon é uma carne nobre, né? Eles estão com. Ela quis dizer que é uma carne nobre que eles estão comendo ali no restaurante, eles estão no restaurante. Não, ela não falou isso. Ela falou que a parte mais importante da viagem, o percurso que mais saboroso, vamos falar assim, da viagem iria começar, né? Finalmente, o filé mignon da viagem. Adoro percorrer estradas desconhecidas e não saber onde vou dormir. Então, por que que era importante? O que que era o filé mignon para ela? Era percorrer estradas desconhecidas e não saber onde que ela vai dormir à noite. Isso para ela é o que ela mais gosta de fazer numa viagem. Tudo bem? Nesse primeiro dia, motorizados, saímos sem rumo e, depois de muito rodar, acabamos em Ramatule. Ramatule, tudo bem? Um lugarejo escondido e charmoso num ponto alto da Costa Azul. Percorremos a pé suas ruelas, tomamos vinho e tentamos encontrar uma pousadinha para ficar por lá mesmo. Mas estava tudo lotado. A cidade era mínima, porém requisitada. Não nos restou outra alternativa a não ser voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez. Vida dura. Então, esse vida dura aí tá aquela coisa, é prazeroso, mas é cansativo, né? Chegamos tarde e, por conta do cansaço, nos hospedamos no primeiro hotel que vimos, sem reparar que era mega luxuoso. Foi o que bastou para meu namorado se emburrar. Aí ela usou o termo namorado, né? Mas engraçado que eles falam que estão em viagem de lua de mel. Então, talvez seja, ela ainda considera ele um namorado, tá certo? Tá uma coisa mais de romantismo, vamos falar assim. Tinha cabimento gastar os tubos numa única noite? Não tinha, mas vai explicar isso a uma mulher despencando de sono. No dia 50 seguinte, Saint-Tropez nos deu as boas-vindas e desemburrou qualquer semblante. Dia de sol tropical, mergulho, caminhadas, visual. Passamos um dia de magnatas.
e no fim de tarde pegamos a estrada de novo. Quando o sol começou a se pôr, estávamos na Route de Calanques, entre San Rafael e Cannes, onde encontramos um casarão na beira da estrada, de frente para uma baía deslumbrante. Chamava-se L'Auberge Blanc. L'Auberge Blanc. Desculpa a minha pronúncia francesa, tá bom? Mas duvido que se encontre alguma referência no Google. Estacionamos e batemos à porta. Veio nos atender uma senhora de uns bem vividos 130 anos. Tipo, pode ser possível alguém viver 130 anos, mas essa é a idade real dela? Não, quer dizer que era uma senhora bem idosa, bem velhinha, né? Isso que ela quis dizer com isso. Ofereceu para nós seu melhor quarto. No terceiro andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. Ele era grande, mas ela está exagerando, né? Ela está exagerando, não era tão grande assim, mas para dar a ideia de grandiosidade do quarto, tá bom? Então, pessoal, de onde foi tirado o texto, né? Ele deu essa referência, lembrando que é sempre importante a gente fazer referência, tá ok? Então, continuando. Ele fala aquilo que eu falei, que é Rambla, né? Aí está no material de vocês, é um tipo de rua característica da Espanha, geralmente larga, arborizada e com intensa movimentação de pedestres, onde se encontram cafés, restaurantes, floriculturas, livrarias, artistas se apresentando ao ar livre, além de diversas lojas. Para a gente visualizar, ter uma ideia do que seria isso, algumas cidades têm calçadão, entendeu? É uma ideia próxima, é claro que não é a mesma ideia, mas dá para a gente ter visualizar mais ou menos o que ele está falando a respeito da Rambla, tudo bem? Então, continuando. Questão número 1. A modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador expressar sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia. No trecho, é uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Por exemplo, o advérbio realmente mostra que a enunciadora insiste sobre a validade do que acabou de dizer. Então, ela está dando ênfase àquilo que ela está falando. Você pode tirar essa expressão, esse advérbio da frase, que ela não vai perder tanto sentido. Vamos falar ela lá. É uma experiência que nos faz avaliar o que tem importância na vida. Então, o realmente está dando enfoque ao que é importante na vida, tá certo? O realmente, ele está enfatizando a importância, o que é realmente importante. Ok? Então, o que ele quer que você faça aí? Ó? Localize outros exemplos de palavras e locuções que, em sua opinião, são empregadas na modalização, destacando os efeitos de sentido que provocam. Então, ele não deu quantidade de palavras ou expressões que você ia colocar. O que eu vou apresentar para você aí? Possibilidades de resposta, tá bom? Então, você tem que responder tudo isso aí que eu vou responder? Não. Você vai responder, vai escolher, ou então, caso você encontre alguma outra expressão no texto que eu não estou citando aqui, você pode colocar também. Mas essas opções que eu vou apresentar para vocês são opções de resposta, tá certo? Não quer dizer que é a resposta única e correta. São as únicas respostas ou que você tem que responder tudo isso que eu vou apresentar aí. Não, eu estou apresentando para vocês opções de resposta. Você pode ir além dessas respostas que eu estou colocando, ou então pode ficar com essas respostas que eu apresentei aí. São todas elas? Não. São opções, como eu disse, tá bom? Então, vamos lá. Resposta 1. Ao aterrissar, fomos à esteira das bagagens e ficamos esperando. Esperando, esperando e esperando estaríamos até hoje. A repetição do verbo esperar no gerúndio esperando evidencia intencionalmente por parte do sujeito que dá voz ao texto quão grande foi o tempo de espera no aeroporto pelas bagagens.
Então, ele está dando ênfase que foi muito tempo que eles esperaram pelas bagagens e acabou que as bagagens não vieram, né? Então, esse uso, essa repetição, ela é intencional, é para exatamente mostrar para vocês essa passagem de tempo, o tanto que eles esperaram, tá ok? Então, a gente tem aí, ó, a possibilidade 2 de resposta. Quando encontrarmos, se encontrarmos, serão entregues lá. O termo em destaque entre vírgulas pode enquadrar-se em uma expressão modalizadora quase asseverativa, pois o interlocutor do texto intencionalmente levanta que até aquele momento haviam dúvidas se a bagagem seria recuperada. Então, isso aí, quando a gente falou em modalizadores, a quase asseverativa vai levantar dúvida, né? Então, até aquele momento, o interlocutor tinha dúvida se a bagagem deles ia ser encontrada. Tudo bem? Então, por isso que ele enfatizou aí, ó, se encontrarmos. Ele tinha dúvida se iriam encontrar a bagagem deles. Tudo bem? A possibilidade número 3. Eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse ou pelo sapato que havia usado só uma vez, e sim pelo sumiço de uma caderneta de anotações onde havia registrado boa parte da viagem. A expressão e sim foi usada como um modalizador asseverativo, afirmativo, pois evidencia a real preocupação do interlocutor caso não recuperasse a sua bagagem, visto que, para ele, a caderneta de anotações era um item importante, pois nele foi feito o registro de boa parte da viagem. Lembrando que a gente discutiu lá no texto que a interlocutora, né, a moça que está falando aí no texto, para ela era muito mais importante o que tinha de valor afetivo do que valor monetário, né? Ela fala até de um anel que monetariamente, financeiramente não valia nada, mas afetivamente valia muito. Então, esse sim aí, esse marcador, ele está exatamente mostrando o que era importante para ela, no caso, a caderneta que ela tinha anotado até então da viagem. Isso era importante para ela, e não a bagagem em si, né? Porque na caderneta estavam registradas memórias, ok? Então, continuando, a quarta opção, e lamentava nunca mais colocar no dedo um anel pelo qual o joalheiro nenhum daria um centavo, mas que, para mim, valia como se fosse um diamante Tiffany. Esse termo, mas que, pode ser considerado um modalizador afetivo subjuntivo por configurar algo particular e de importância emocional para o sujeito em questão. Tudo bem? Então, isso aí, pessoal, é subjuntivo, né? Subjetivo, né? É um ponto de vista do falante, que está produzindo o texto, no caso, né? Então, continuando. Número 2. Os advérbios e locuções adverbiais têm papel fundamental nos relatos de viagem, pois, além da modalização, essas palavras e locuções são responsáveis pela expressão das circunstâncias. Localize advérbios e locuções adverbiais no texto lido, empregados para expressar circunstâncias. Lembrando que o que eu vou apresentar para vocês são opções de resposta. Você pode responder achar outros advérbios no texto para reforçar a sua resposta. O que eu vou apresentar são opções. Não quer dizer que a sua resposta tem que ser exatamente igual à minha. Se você achar outros advérbios, você coloca também. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando encontrarmos, se encontrarmos, serão entregues lá. Quando é um advérbio que indica uma circunstância de tempo. De novo a mesma frase. Quando encontrarmos, se encontrarmos, serão entregues lá. Se é um advérbio que indica uma circunstância de dúvida.
Tudo bem? Ó a dúvida lá, se encontrarmos. Ela tinha dúvida se ela ia encontrar a bagagem de novo. Depois, eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse ou pelo sapato que havia usado uma só vez. Não é um advérbio que indica uma circunstância de negação. Quer dizer, o vestido não era importante para ela, não era o foco que ela dava valor, não era o material, era o emocional, né? Era o afetivo. Tudo bem? A próxima. E sim pelo sumiço de uma caderneta de anotações onde já havia registrado boa parte da viagem. Sim é um advérbio que indica uma circunstância de afirmação. Tudo bem? Continuando. Por sua especificidade, aí eu fiz uma pesquisa para vocês a respeito dos advérbios. Tudo bem? Então, depois eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei essa minha pesquisa, tá ok? Por sua especificidade semântica, os advérbios recebem diferentes classificações em razão das circunstâncias ou outra ideia acessória que expressam. Dessa forma, eles podem ser classificados em. Lembrando que o que eu vou apresentar para vocês aí não está no material. Então, você, como um recurso opcional, você pode, ao final, olhar o link que eu vou apresentar para vocês e pesquisar aí na internet. Ou, se você quiser também, você pode simplesmente, depois que eu completar o quadro, completar a tela, você printa a tela para você ter um registro aí para tirar dúvidas, tá ok? Mas lembrando que esse quadro que eu vou apresentar para vocês dos advérbios é importante, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem, na primeira coluna, a classificação do advérbio e do lado direito, os exemplos. Então, a gente tem a primeira classificação, são os advérbios de afirmação. Quais são eles? Sim, certamente, efetivamente, realmente, etc. Depois, advérbios de dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, etc. Advérbios de intensidade. Assaz, bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quanto, quão, quase, tanto, tão, etc. Advérbios de lugar. Abaixo, acima, diante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, onde, perto, etc. Então, o próprio nome do advérbio está falando qual a circunstância que ele indica. Tudo bem? O próximo, advérbio de modo. Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior, e quase todos terminados em mente. Por exemplo, finalmente e levemente. São advérbios de modo. Advérbios de negação. Não, tampouco. Igual, também, não. Tudo bem? Advérbios de tempo. Agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora, sempre, talvez, sempre, tarde, etc. Então, advérbios de tempo, como o próprio nome diz, indicam tempo. Mas, como eu disse lá no texto, ele usou um recurso de repetição para dar exatamente a ideia de tempo, que ele repetiu o verbo esperar, né? Esperamos, esperamos, esperamos e esperamos. Isso também dá a ideia de passagem de tempo, tudo bem? Não é só o advérbio que vai indicar essa ideia, tá ok? Vamos lá, continuar. Além do aspecto semântico, é possível classificar os advérbios por critérios funcionais. Assim, eles podem ser. Isso aí é uma informação bônus que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem aí a mesma coisa, classificação e exemplos. Advérbios demonstrativos, aqui, então, agora, aí, etc. Advérbios relativos, onde, como, quando, etc. Advérbios interrogativos, quando, onde e como. Então, dependendo da forma de uso, quando ele falou critérios funcionais e não só semânticos, eles vão ter outras classificações. Tudo bem? Então, continuando.
Aí de onde eu tirei essas informações, tá certo? Foi desse site aí, tá bom? Lembrando que é sempre importante a gente fazer citações. Continuando, figuras de linguagem. Figuras de linguagem, ou figuras de estilo, ou figuras retóricas, são estratégias que o orador ou o escritor pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte ou leitor. Podem relacionar-se com aspectos semânticos, fonológicos ou sintáticos das palavras. Por que eu vou abordar esse tema agora, figuras de linguagem? Porque as próximas questões vão pedir que eu saiba, que eu traga para vocês informações a respeito das figuras de linguagem. Tudo bem? Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa agora, a minha fonte foi a Wikipédia e trouxe para vocês algumas figuras de linguagem, né? Não trouxe todas, mas trouxe algumas que têm lá a sua importância. Então vamos lá, vou tentar ser mais rápido para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos lá. Antítese e paradoxo. Antítese é a aproximação de ideias contrárias. Exemplo: ele não odeia, ele ama. Então, a antítese é isso. Ele está usando palavras que têm o significado oposto, né? O ódio e o amor, tudo bem? O paradoxo consiste na exposição de palavras contrárias. Exemplo: já estou cheio de me sentir vazio. Aí tem até uma carga maior do que a primeira, né? Já estou cheio de me sentir vazio. Tem toda uma carga semântica aí, tudo bem? Catacrese é a figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada por não haver outra palavra apropriada ou a palavra apropriada não ser de uso comum. No exemplo fica mais claro. O exemplo: não deixe de colocar os dentes de alho na comida. É claro que a gente sabe o que é um dente de alho, mas a gente sabe também o que é dente, e a gente sabe que alho não tem dente, literalmente falando, tá certo? Então, é uma palavra, a catacrese é uma palavra que você mudou um pouco o sentido dela. Você sabe o sentido original, mas você está usando um outro sentido para aquela palavra. Tudo bem? Isso é catacrese. A outra, sinestesia, consiste na fusão de impressões sensoriais diferentes. Isso aqui fica fácil quando a gente olha o exemplo. Olha lá, aquela criança tem um olhar tão doce. Então, doce é o sentido do paladar, mas ele não pode ser aplicado ao sentido do olhar, do visual, da visão, né? Você não sente o sabor doce pelos olhos. Então, ele está dando um outro sentido para essa palavra que dá a intenção sensorial. Está mudando os sentidos, tudo bem? Para dar um outro sentido. Sentido no sentido sensorial, né? E sentido, eu falo sentido no sentido sensorial e sentido no sentido de semântico, de significado. Tudo bem? É isso que eu estou querendo dizer aí. Então, quando eu falo que o doce está no sentido, está mudando o sentido, estou falando sensorialmente. Quando eu falo que mudou o sentido da palavra, aí eu estou falando semanticamente, ou seja, o significado da palavra. Então, tem essas duas possibilidades aí que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Metáfora é a figura de palavra que em um termo substitui outro em vista de uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam. Exemplo: se é um morango, isso aqui é da música, né? Se ela é um morango aqui do Nordeste, a pessoa é um morango? Não. Então, ela está usando, ela está mudando ali o sentido, ela está colocando outros sentidos, né? Ela substitui em vista de uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam. Então, pode ser, por exemplo, está chovendo canivete, né? Quer dizer, está chovendo muito, né?
Então, tá dando essa ideia de intensidade. Pode ser interpretado como uma metáfora, tá bom? Então, continuando. Disfemismo. O que é o disfemismo? É uma figura de estilo, figura de linguagem, que consiste em empregar deliberadamente termos ou expressões depreciativas, sarcásticas ou chulas para fazer referência a um determinado tema, coisa ou pessoa, opondo-se assim ao eufemismo. Expressões disfêmicas são frequentemente usadas para criar situações de humor. Então, tá muito, quando ele fala lá, ó, de sarcásticas, ele está falando de uma outra figura de linguagem que a gente vai estudar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as figuras de linguagem se interrelacionam, tá certo? Você pode ter uma comunicação entre as figuras de linguagem. No caso, o disfemismo com o sarcasmo. Mas vamos ver o exemplo aí. Comer capim pela raiz, né? Isso aí é um disfemismo. Quer dizer o quê? Que a pessoa vai morrer e vai ver a grama crescer de baixo, de cima para baixo, né? Ou seja, ela está morta. Então, ele dá esse tom de humor, mas é um humor negro, tudo bem? Hipérbole é a figura de linguagem que consiste no exagero. Isso aqui é importante aí nas atividades que a gente está trabalhando. Então, ó, quais são os exemplos? Lá no texto, ele fala da senhora com 130 anos, quer dizer, é um exagero, ela não tem 130 anos de verdade, quer dizer que ela é muito velha. Então, exemplo, eu já repeti 1 milhão de vezes. A pessoa repetiu aquilo 1 milhão de vezes, quer dizer que ela está querendo dar ênfase que ela repetiu muitas vezes, mas ela não contou quantas vezes ela repetiu. Então, rios te correrão dos olhos se chorares, quer dizer que vai ser um choro profundo, você vai chorar muito, quer dizer que vai sair rio dos seus olhos, né? Isso pode cair um pouco também para o sentido da metáfora, né? É uma metáfora exagerada, né? Nesse segundo exemplo. Então, como eu disse, as figuras de linguagem, elas podem se relacionar entre elas. Não existe uma modalidade pura, ou seja, aquilo ali é só uma figura de linguagem e pronto. Não, eu estou dizendo que elas podem se misturar, ok? Metonímia é a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. Definição básica: figura retórica que consiste no emprego de uma palavra por outra que a recorda. Por exemplo, a gente tem lemos Machado de Assis por interesse. A gente lê a obra do Machado de Assis, a gente lê o autor Machado de Assis. A gente lê a obra, né? Ninguém vai lá no caixão do Machado de Assis ler os restos mortais dele. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que nós lemos a obra do Machado de Assis. Tudo bem? Personificação ou prosopopeia é uma figura de estilo que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Existe o oposto dessa forma de linguagem, que é a animalização, ou seja, características não humanas a seres humanos. Tudo bem? Mas vamos ver o que é a personificação. Exemplo: eu vi a estrela polar chorando em cima do mar. Estrela chora, pessoal? Não, né? Isso aí é uma liberdade poética, por assim dizer, tá ok? Então, continuando. Antomásia ou perífrase consiste no emprego de palavras para indicar o ser através de algumas de suas características ou qualidades. Exemplo: o rei dos animais. Que bicho que eu estou me referindo? Ao leão. Visitamos a Cidade Luz. Qual que é a Cidade Luz? Paris, tá ok? Sarcasmo consiste em apresentar um termo em sentido oposto. Então, a gente já até referenciou ele aqui hoje, né? Então, um exemplo: meu irmão é um santinho, quer dizer que ele é mal criado, né? Tem até uma certa ironia nesse sarcasmo, né?
Existe essa relação também, tá bom? Então, eu estou sendo sarcástico. Se eu estou falando que ele é um santinho, quer dizer que ele não é um santinho, quer dizer que ele está me dando trabalho, ok? Eufemismo consiste em suavizar um contexto. Exemplo, você faltou com a verdade, né? Eu estou de forma educada chamando a pessoa de mentirosa, tudo bem? Mas eu estou suavizando, tá certo? Em alguns casos a gente usa o eufemismo como uma forma de evitar conflito, tá certo? Então, continuando. Ironia é uma forma de expressão literária ou uma figura retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se quer expressar. Ou seja, tem relação com o sarcasmo, tudo bem? Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa, com um ponto de vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. Vamos ver o exemplo. Meu marido é um santo, só me traiu 3 vezes. Então, ele é uma pessoa santa, na verdade? Não, ele é um adúltero, né? A pessoa está sendo sarcástica, ela está sendo irônica, tudo bem? O cara não é santo. Na verdade, ele já traiu a esposa muitas vezes. Então, eu estou sendo irônico nesse caso, tudo bem? Continuando, a ironia é também um estilo de linguagem caracterizado por subverter o símbolo que, a princípio, representa. A ironia utiliza-se de uma forma de linguagem pré-estabelecida para, a partir e dentro dela, contestá-la. Então, é a fonte de onde que eu tirei todas essas informações. Tudo bem? Continuando. Questão número 3. Finalmente, o filé mignon da viagem, que figura de linguagem constitui os termos em destaque, ou seja, o filé mignon. Qual é o efeito de sentido que provoca? Então, a gente tem aí, vamos responder. É uma catacrese, é a figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada por não haver outra palavra apropriada, né? Como ele não soube usar um termo específico para aquilo que ele estava sentindo, por exemplo, por que era o filé mignon da viagem? Era a melhor parte da viagem, né? Ele usou o termo filé mignon, ele associou o significado literal da palavra filé mignon para falar que aquela parte da viagem era a melhor parte. Quando você tem o corte lá do filé mignon da vaca, você vai ver que o filé mignon é uma das melhores partes, é a parte mais nobre. Então, ele está fazendo essa troca de significados aí, tudo bem? Porque ele não achou um termo melhor para falar a respeito da melhor parte da viagem que ele estava fazendo. Tudo bem? Então, a resposta 2 é uma metáfora, é a figura de palavra em que um termo substitui outro em vista de uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam. Pode ser uma metáfora também, né? Substituiu um termo por outro, tá bom? Então, o que eu quero dizer com essas duas possibilidades de resposta? Exatamente isso. Dentro de todos esses conceitos que trabalhamos, vale ressaltar que há a possibilidade da junção de duas ou mais figuras de linguagens em uma expressão, assim como, dentro do que já discutimos no conceito de subjetividade, em alguns contextos, cabe interpretações distintas em pontos de vista distintos, lembrando também que, dentro da teoria literária, independente das intenções que o autor tem ao produzir sua obra, o leitor é considerado um coautor, dado ao fato que o leitor, dentro de sua subjetividade, pode produzir interpretações distintas ao do produtor original do texto. Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? Que você pode responder a R1 ou a R2, ou então responder as duas, né? Falando que existiu realmente essa catacrese
Quando eu não tinha um termo melhor para usar, eu usei o filé mignon para falar que era a melhor parte da viagem, ou então a metáfora. Eu relacionei a melhor parte da carne, a parte mais nobre da carne, com a parte mais nobre da viagem. Entendeu? Essa é a produção de sentido, tá certo? Então, pessoal, eu posso utilizar essas duas possíveis respostas, ou então usar as duas respostas, dentro dessa observação que eu coloquei aí para vocês. Tá bom? Continuando. Número 4. Em não nos restou outra alternativa a não ser voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez, vida dura, considerando o texto do relato, que efeito de sentido causa o uso da expressão vida dura. Aqui, pessoal, lembrando que durante a leitura do texto, a gente pôde concluir, e a mudança de opinião é importante, ela pode acontecer, que a vida dura ali queria dizer que eles estavam viajando, estavam cansados e não restou uma outra alternativa, que é voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez. Por quê? Porque eles não acharam pouso naquele lugar que eles estavam e tiveram que mudar, né? Ir para outro lugar. No entanto, eles estavam cansados. Então, essa vida dura pode ser nesse sentido também, diferente do que eu vou colocar aí para vocês. Tudo bem? Então, o que a gente viu aí como possibilidade de resposta? Referindo-se às figuras de linguagem que estudamos, o termo vida dura remete ao oposto da situação em que o interlocutor vive naquele momento. Ou seja, eles estavam na Europa, eles estavam curtindo, né? Estavam passando bem. Então, não era uma vida dura a deles, era uma vida boa, suave, né? Ou seja, temos aí a presença da figura de linguagem sarcasmo, né? Ele, nesse sentido, eu entendi como sarcástico, porque eles não estavam tendo uma vida dura, estavam tendo uma vida boa, né? Pois o sujeito, uma mulher em viagem de lua de mel pela Europa, vive momentos descritos opostos à vida dura. Logo, o sujeito é sarcástico por naquele momento, levar uma vida boa. Tudo bem? Continuando para a gente encerrar a questão número 5. No trecho, veio nos atender uma senhora de uns bem vividos 130 anos. Ofereceu para nós o seu melhor quarto, no terceiro andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. É incorreto afirmar que, letra A, há exagero na descrição ao falar da idade da senhora, do tamanho do quarto e ao afirmar que é possível comemorar nele o Réveillon, que, de modo geral, conota um evento grandioso com muitas pessoas reunidas. B. A senhora devia ter bastante idade, o quarto devia ser bem grande, mas não literalmente nas proporções informadas. C. O exagero empregado pela enunciadora constitui uma figura de linguagem chamada hipérbole. D. O modo como a enunciadora faz a sua descrição pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é, ou seja, sem a influência dos sentimentos ou pensamentos. Então, pessoal, vai ficar óbvio com essa reflexão que eu vou fazer a seguir, mas com essa reflexão a gente vai retomar aqueles conceitos de figuras de linguagem, uma figura de linguagem em específico, e baseado nessa figura de linguagem, a gente vai responder a questão número 5. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a figura de linguagem que eu quero dar enfoque? A hipérbole. O que a gente viu lá que fala que a hipérbole é a figura de linguagem que consiste no exagero. Exemplo, já repeti 1 milhão de vezes, foi o exemplo que a gente deu. Então, pessoal, aquela coisa do exagero é a hipérbole. Falar que a mulher tem 130 anos, falar que tem 1 milhão de metros quadrados o quarto, quer dizer, ela está exagerando para falar de idade avançada e de grandiosidade do lugar que eles estavam.
tudo bem? Não era tão grande assim e a mulher não era tão velha assim, mas é para dar ênfase desses dois pontos de vista que ela estava tendo. Era uma mulher velha e um lugar grande, tudo bem? Então vamos lá para a resposta. Então, ó, outro exemplo, né? Rios te correrão dos olhos se chorares. Outro exemplo que a gente apresentou. Então, voltando para a questão número 5, quando ele fala que veio nos atender uma senhora de bem-vindo 130 anos. É um exagero, ela não tinha 130 anos. O que ele está querendo dizer com isso? Que era uma mulher, uma senhora velha. Ofereceu para nós o seu melhor quarto, no terceiro andar. Milhões de metros quadrados, de frente para o mar. Era um quarto tão grande assim? Não, né? Então, esses milhões de metros quadrados estava dando em foto que o quarto era grande. Tudo bem? Então, analisando, qual que é o foco, né? Eu quero observar o que está incorreto. Qual é a alternativa incorreta? Qual é a alternativa incorreta? O modo como a enunciadora faz a sua descrição pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é, ou seja, sem a influência dos sentimentos ou pensamentos. A mulher realmente tinha 130 anos? O lugar tinha milhões de metros quadrados? Não, ela estava exagerando, né? Então, não é uma interpretação literal que a gente pode ter desse fragmento, que é o que ele está sugerindo na letra D. Por isso que a letra D está incorreta. Então, a nossa resposta é a letra D. Tudo bem? Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas de vocês em relação à semana 1. É a primeira semana do PET, volume 1 do nono ano. Tudo bem, pessoal? Então, eu sei que foi muita informação que eu trouxe para vocês, mas eu espero que, com essa teleaula, a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Lembrando que você pode usar recurso de printar a tela, acessar os sites que eu sugeri, né? Então, você tem recursos para você produzir boas respostas aí no seu material. Lembrando que é uma teleaula baseada no material do PET, volume 1 de língua portuguesa, apenas a primeira semana. Tudo bem? Vocês fiquem com Deus, se cuidem, a pandemia está longe de acabar, infelizmente, e fiquem com Deus.